Quando Benedito entrou naquele salão de leilões, todos os olhares se voltaram para ele. Chapéu de palha gasto, camisa xadrez simples, botas com empoeiradas. Eduardo Castellani cutucou Bernardo Figueiredo com o cotovelo e disse, olhando diretamente para Benedito: "O senhor sabe que aqui não é entrada gratuita, né? Só para assistir já custa caro." Bernardo soltou uma risada. Eles não faziam ideia de quem realmente estava entrando naquela sala. E em questão de minutos, aqueles mesmos sorrisos iriam congelar para sempre. O Grand Hotel Estrela do Vale nunca tinha visto um leilão tão esperado. A Fazenda Santa Rita, 500 hectares de terra fértil no coração do Vale do Paraíba, finalmente iria a leilão após décadas de disputas judiciais. Empresários, investidores e especuladores imobiliários de 3 estados diferentes lotavam o salão principal. Benedito empurrou a porta de vidro e entrou. O silêncio durou 3 segundos. Não era desprezo imediato, era surpresa. Aquele homem de 60 e poucos anos, pele negra marcada pelo sol, chapéu de palha na cabeça e botas que claramente haviam pisado em terra molhada naquela manhã, simplesmente destoava do ambiente. Eduardo Castellani ajustou o Rolex no pulso e cutucou Bernardo Figueiredo com o cotovelo. "Interessante", Eduardo murmurou, erguendo uma sobrancelha. Alguns olhares curiosos se voltaram para a dupla. Benedito caminhou direto para a recepção, ignorando completamente a atenção. Sua postura era ereta, firme. Não havia pressa em seus movimentos, mas também não havia hesitação. "Boa tarde, vim para o leilão da Fazenda Santa Rita", disse ele com voz calma e grave. A recepcionista, uma mulher loira de tailleur azul marinho, piscou 2 vezes antes de responder. "Sim, senhor. O senhor está cadastrado?" "Benedito Silva. Devo estar na lista." "Dush." Ela deslizou o dedo pela tela do tablet, franzindo a testa. Procurou uma vez. Procurou 2 vezes. Então seus olhos se arregalaram levemente. "Encontrei sim, senhor. Bem-vindo. Sua mesa é a número 12. Benedito assentiu e caminhou para o interior do salão. Eduardo Castellani observou cada passo. Aos 48 anos, Eduardo era dono de uma das maiores construtoras do estado. Prédios comerciais, condomínios de luxo, shopping centers. Tudo com sua assinatura. Ao seu lado, Bernardo Figueiredo, 52 anos, controlava um império de agronegócio voltado para a exportação. Soja, milho, eucalipto. Grandes monoculturas que transformavam paisagens inteiras. Os dois eram sócios em diversos empreendimentos, e a Fazenda Santa Rita era a peça que faltava para o maior projeto de suas carreiras, um mega condomínio rural de luxo, chalés premium, clube hípico, campo de golfe, um investimento de 400 milhões de reais. "Você acha que ele veio para dar lance?" Bernardo perguntou, inclinando-se para Eduardo. "Impossível. Provavelmente algum representante de cooperativa. Ou curioso. Não parece representante de ninguém." Eduardo deu de ombros. "Não importa. Trouxemos munição suficiente para afastar qualquer um." A sala estava repleta. 43 participantes cadastrados. Mas todos sabiam que apenas 5 ou 6 tinham capital real para competir. O resto estava ali por interesse, curiosidade ou para representar grupos menores. Benedito sentou-se à mesa 12, exatamente no centro do salão. Removeu o chapéu e o colocou cuidadosamente sobre a mesa. Seus cabelos grisalhos estavam penteados para trás. Ele cruzou as mãos sobre a mesa e fitou o palco onde, em alguns minutos, o leiloeiro subiria. Uma garçonete aproximou-se oferecendo água e café. Benedito aceitou um copo d'água com um aceno de cabeça educado. Na mesa 3, Eduardo e Bernardo conversavam em voz baixa, mas seus olhares continuavam derivando para Benedito. "Ele está confiante demais para ser um simples curioso", Bernardo comentou. "Confiança não paga lances."
Eduardo respondeu, sorvendo seu expresso. Relaxa, conhecemos todos os players sérios desse leilão. Ele não é um deles. Mas havia algo na postura de Benedito que incomodava. Ele não olhava ao redor nervosamente como os participantes menores costumavam fazer. Não folheava papéis ansiosamente. Não checava o celular a cada minuto. Simplesmente esperava, imóvel, com a paciência de quem já havia esperado muito mais na vida. Benedito não nasceu em berço de ouro. Nasceu em berço de terra vermelha, 1963, interior de Minas Gerais. Seu pai, João Silva, era meeiro em uma fazenda de café. 7 irmãos. Benedito era o 4º filho. A casa tinha 3 cômodos, chão batido, telhado de zinco, mas tinha dignidade. João Silva acordava às 4 da manhã todos os dias. Voltava às 7 da noite, nunca reclamou. Homem se constrói no trabalho honesto, ele dizia. Rico ou pobre, isso é detalhe. Homem de verdade é aquele que dorme com a consciência limpa. Benedito aprendeu a trabalhar antes de aprender a ler. Aos 6 anos, já ajudava na colheita. Aos 10, sabia distinguir um grão de qualidade premium apenas pelo toque. Meu filho, João disse a Benedito em 1973, um dia você vai ter sua própria terra. Não vai trabalhar para ninguém. Como, pai? A gente mal tem o que comer. João sorriu. Você vai estudar, vai aprender e vai ser esperto. Não precisa nascer com dinheiro, precisa nascer com cabeça boa. E Benedito estudou. De dia, trabalhava. De noite, caminhava 5 quilômetros até a escola da cidade. Voltava à meia-noite, dormia 4 horas, recomeçava. Aos 17 anos, Benedito teve a primeira grande lição sobre dinheiro. O dono da fazenda estava vendendo 10 hectares considerados ruins. Solo pobre, sem acesso direto à estrada. Ninguém vai querer aquilo, os meeiros comentavam. Mas Benedito havia observado aquela terra durante anos. Viu como a água escorria. Percebeu que com drenagem e trabalho, aquele solo poderia produzir. Ele foi até o fazendeiro. Seu Benedito, você tem 17 anos e quer comprar terra? Com que dinheiro? Eu trabalho 3 anos de graça para o senhor. Em troca, o senhor me dá a terra depois. O fazendeiro fez as contas. Fechado. Benedito trabalhou como nunca. E nos momentos de descanso, estudava aquela terra. 3 anos depois, aos 20, recebeu a escritura. 10 hectares. Seu nome no papel. Seu pai chorou naquele dia. Benedito passou 6 meses preparando o terreno. Quando colheu, aquela terra ruim produziu 30% acima da média regional. Vendeu tudo. Comprou mais 5 hectares. Foi assim durante 10 anos. Trabalho, venda, compra. Ele não gastava com bobagens. Reinvestia cada centavo na terra. Aos 30 anos, Benedito tinha 50 hectares. Foi quando conheceu Dona Helena, professora na escola da cidade. Simples, mas elegante, inteligente. Viu em Benedito o homem que ele era. Casaram em 1986. Tiveram 2 filhos, Lucas e Marina. Benedito os criou com os mesmos valores: trabalho, honestidade, respeito. Os anos passaram. A fazenda cresceu, 100 hectares, 200, mas ele manteve o estilo simples. Caminhonete velha, roupa sem marca, chapéu de palha gasto. Por que você não troca esse chapéu? Um vizinho perguntou. Foi meu pai quem me deu. Enquanto eu estiver vivo, ele fica comigo. Em 1998, algo mudou o jogo completamente. Uma empresa de mineração descobriu uma grande reserva de quartzo sob as terras de Benedito. Ofereceram parceria. Benedito negociou durante meses. Não aceitou a primeira oferta, nem a segunda. Contratou advogado, estudou cada cláusula. Quando assinou, garantiu royalties generosos e propriedade total da terra. Os royalties começaram a chegar em 1999. Valores significativos, mas Benedito não mudou nada. Continuou acordando cedo, continuou trabalhando, continuou usando o mesmo chapéu. A diferença é que agora investia também em outras áreas. Ações de cooperativas,
fundos imobiliários rurais, sempre sólido, sempre de longo prazo. Helena administrava parte dos investimentos. Estamos construindo um legado, ela dizia. Lucas se formou em agronomia, Marina em veterinária. Ambos voltaram para trabalhar nas terras da família. Em 2015, Benedito já tinha acumulado um patrimônio considerável. Mas, para quem olhasse de fora, era apenas um fazendeiro simples de chapéu de palha. E a fazenda Santa Rita? Ela tinha um significado especial. Aquela terra pertenceu ao avô de Benedito, vendida por necessidade em 1958. Seu pai, João Silva, trabalhou lá quando jovem. Foi onde conheceu Dona Célia, onde construíram os primeiros sonhos. João Silva faleceu em 2010, aos 83 anos. Antes de partir, segurou a mão de Benedito. Se um dia você puder, traz a Santa Rita de volta para a família. Era a terra mais bonita que já vi. Benedito prometeu, e sempre cumpria suas promessas. Quando soube que a fazenda iria a leilão, não hesitou. Juntou recursos, organizou garantias. Entrou naquele salão pronto para o que fosse necessário. Porque aquilo não era apenas um leilão. Era honrar a memória do pai. Era provar que um menino pobre poderia recuperar a terra que sua família um dia perdeu. E ninguém naquele salão iria impedi-lo. Eduardo Castellani e Bernardo Figueiredo não nasceram ricos, mas gostavam que as pessoas pensassem que sim. Eduardo cresceu em família de classe média em São Paulo. Pai contador, mãe dona de casa. Apartamento de 2 quartos na Zona Leste. Estudou em escola pública, entrou na engenharia civil com bolsa, formou-se com notas medianas. O que Eduardo tinha de especial não era talento, era ambição. Logo no primeiro emprego, percebeu algo. Os engenheiros mais competentes não eram os que subiam. Quem subia era quem impressionava clientes, quem vendia sonhos. E Eduardo aprendeu a vender. Aos 28 anos, abriu sua própria construtora, pequena, mas ele tinha dom para convencer investidores. O primeiro grande projeto foi um condomínio em Guarulhos. Apartamentos pequenos, acabamento básico, mas fachada bonita e nome pomposo, Residencial Terrazza Firenze. As pessoas compram aparência, ele dizia. Não importa se o apartamento tem 50 metros, importa se o portão parece caro. Deu certo. Em 10 anos, a Castellani Incorporações era conhecida na região metropolitana de São Paulo. Foi quando conheceu Bernardo Figueiredo em 2012. Bernardo tinha história parecida. Filho de pequeno produtor de soja, estudou agronomia, começou como técnico em cooperativas. Mas Bernardo percebeu que o dinheiro real não estava em produzir melhor, estava em produzir maior, em escala. Aos 35 anos, começou a comprar terras de pequenos produtores endividados. Pagava valores justos, mas sempre no timing certo. Quando o produtor estava desesperado. Em 5 anos, Bernardo controlava mais de 2.000 hectares. Monocultura de soja para exportação. A agricultura é matemática, ele dizia. Não é romantismo. Quando Eduardo e Bernardo se conheceram, foi química instantânea de oportunidade. Imagina, Eduardo disse, se a gente combinar desenvolvimento urbano com terras rurais? Condomínios rurais de luxo, Bernardo completou, nasceu a parceria. O primeiro condomínio rural foi no interior de São Paulo. 100 lotes. Venderam tudo em 8 meses. Lucro de 42 milhões. Eduardo comprou cobertura em Jardins. Bernardo, mansão em condomínio fechado em Campinas. Os anos seguintes foram uma escalada. Mais projetos, mais lucro, mais status. Eduardo frequentava os lugares certos. Jantares em restaurantes premiados. Viagens para Miami. Rolex no pulso. Ternos italianos. Carro alemão. Bernardo seguiu caminho parecido. Cavalo de raça. Helicóptero particular. Clubes de campo exclusivos. Eles não eram os mais ricos do país, mas eram ricos o suficiente.
E mais importante, pareciam muito mais ricos do que realmente eram. As pessoas investem em quem parece vencedor, Eduardo explicava. Mas havia um problema. Os projetos menores não emocionavam mais. Queriam algo grande. Foi quando descobriram a Fazenda Santa Rita. 500 hectares em localização privilegiada. Em disputa judicial há anos, iria a leilão por preço potencialmente abaixo do mercado. Esse é o projeto, Eduardo disse. 200 lotes premium, clube completo, campo de golfe. Heliporto. Bernardo fez as contas. 300 milhões em vendas, 180 de lucro líquido. 90 milhões cada. Passaram 2 anos planejando. Reuniões com investidores. Linhas de crédito pré-aprovadas. Marketing prévio. Tudo pronto. Só faltava arrematar a fazenda. E ninguém representava ameaça real. Conheciam todos os participantes cadastrados. Vai ser tranquilo, Bernardo disse na véspera. 20 milhões deve fechar. Trouxemos margem até 25. Eduardo brindou. Amanhã a gente muda de patamar. Era isso que os movia. Não amor pela terra, não paixão por construir. Era o desejo de estar sempre um degrau acima, de ter mais, de parecer maior. E quando Benedito entrou naquele salão com chapéu de palha e botas sujas, Eduardo e Bernardo viram não uma ameaça, mas uma aberração. Eles não enxergaram em Benedito o que ele realmente era. Enxergaram apenas o que ele parecia, e essa seria a maior falha. Porque enquanto Eduardo e Bernardo gastavam energia construindo aparências, Benedito havia gasto décadas construindo fundações. E fundações sólidas não tremem. Às 15 horas em ponto, o leiloeiro Joaquim Prado subiu ao palco. 67 anos, voz potente, postura impecável. Uma lenda nos leilões rurais do estado. Ele ajustou o microfone e sorriu para a plateia repleta. Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao leilão da Fazenda Santa Rita. 500 hectares que dispensam apresentações. Terra de primeira qualidade, nascentes preservadas, localização privilegiada. Vamos começar com o lance mínimo de 8 milhões de reais. Um murmúrio percorreu o salão. Era um valor inicial agressivo, mas esperado. Eduardo Castellani ergueu sua plaqueta imediatamente. 8 milhões? 2 segundos depois, uma mulher na mesa 22. 8,5. Bernardo Figueiredo. 9 milhões. O leilão começou em ritmo acelerado. Os lances subiam de 500 mil em 500 mil. 10 milhões. 10,5. 11. As vozes se sobrepunham, o leiloeiro conduzia com maestria, e a tensão crescia a cada número. Benedito permanecia imóvel na mesa 12, mãos cruzadas, postura ereta, observando tudo. Eduardo notou. Entre um lance e outro, seus olhos buscavam o homem de chapéu. Ainda nada. Nenhum movimento. 13 milhões! A voz de um empresário da mesa 7 ecoou alta. 13,5! Eduardo contra-atacou sem hesitar. O ritmo começou a desacelerar. 14 milhões, 14,5, 15 milhões. A cada novo patamar, mais participantes desistiam. Plaquetas eram abaixadas, suspiros de derrota ecoavam. 16 milhões. A mulher da mesa 22 balançou a cabeça e cruzou os braços. Fora, 17 milhões. Mais 2 desistiram, 18 milhões. O empresário da mesa 7 empurrou sua cadeira para trás. Agora eram apenas 3, Eduardo, Bernardo e um investidor de São Paulo na mesa 15. 19 milhões. O paulista ofereceu, a voz tensa, suor na testa. 20 milhões. Eduardo rebateu, frio. O paulista hesitou. Olhou para seus assessores. Trocou sussurros rápidos. Balançou a cabeça. Desistiu. Joaquim Prado ergueu o martelo. Temos 20 milhões de reais. 20 milhões pela Fazenda Santa Rita. Alguém oferece mais? Silêncio absoluto. Eduardo e Bernardo trocaram um olhar triunfante. Era deles. Finalmente. 2 anos de planejamento chegando ao ápice.
20 milhões, primeira vez. Foi quando Benedito levantou sua plaqueta. O movimento foi simples, quase casual. Mas o impacto no salão foi sísmico. Todos os olhares se voltaram para a mesa 12. 22 milhões, Benedito disse, sua voz calma, cortando o silêncio como uma lâmina. Eduardo congelou. Bernardo abriu a boca, mas nenhum som saiu por 3 segundos. O leiloeiro continuou profissional. 22 milhões com o senhor da mesa 12. Alguém oferece mais? Eduardo recuperou-se rapidamente, o orgulho ferido impulsionando. 24 milhões. Benedito nem piscou. Esperou 3 segundos. 24 milhões e 500 mil. O salão estava eletrizado. Conversas cessaram. Garçonetes pararam. Câmeras de celular começaram a se erguer. Todos alternavam olhares entre a mesa 3 e a mesa 12. Eduardo sentiu o suor formar na testa. 24,5 já ultrapassava o orçamento confortável. Mas não podiam desistir agora. 27 milhões, ele disse, a voz mais dura, pulando estrategicamente para intimidar. Benedito olhou diretamente para Eduardo pela primeira vez. Não havia desafio em seus olhos, nem arrogância, apenas uma certeza tranquila e absoluta. 29 milhões de reais. Um murmúrio coletivo percorreu a sala. Pessoas sussurravam intensamente. Alguns pegaram celulares calculando. Bernardo inclinou-se para Eduardo, pânico visível. Isso já passou do nosso limite seguro. 29 milhões compromete toda a margem de lucro. Eu sei. Eduardo sibilou entre dentes. Mas não podemos perder isso agora. 2 anos de trabalho. Investidores esperando. 31 milhões. Bernardo anunciou, tentando manter a voz firme, mas falhando. Benedito pegou o copo d'água, tomou um gole tranquilo e pousou o copo de volta com cuidado deliberado. Cada movimento dele era controle emocional puro. Enquanto Eduardo e Bernardo suavam, ele permanecia sereno. Então ergueu a plaqueta. 33 milhões. Eduardo explodiu. Bateu a mão na mesa com força, o som ecoando pelo salão. Qual é a sua, cara? Você nem devia estar aqui. O silêncio que se seguiu foi absoluto e constrangedor. Todas as conversas cessaram. Todas as cabeças se viraram. Joaquim Prado interrompeu imediatamente. Senhor, por favor, mantenha o respeito ou será removido. Eduardo respirava pesado, mãos tremendo. Percebeu o que havia feito. Estava parecendo exatamente o que não deveria. Desesperado, descontrolado. Benedito virou a cabeça completamente e olhou diretamente para Eduardo. Não havia raiva, nem provocação, apenas uma calma profunda. Eu tenho todo o direito de estar aqui, Benedito disse, sua voz baixa, mas audível no silêncio total. E tenho o dinheiro para estar aqui. O senhor tem? Foi como um soco no estômago. Eduardo abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Bernardo puxou Eduardo de volta para a cadeira. Para! Você está piorando tudo. O leiloeiro retomou. Senhores, vamos continuar com civilidade. 33 milhões com a mesa 12. Alguém oferece mais? Eduardo e Bernardo se entreolharam. Uma conversa silenciosa e desesperada aconteceu naqueles eternos 5 segundos. Os olhos de Bernardo gritavam, chega, perdemos. Os olhos de Eduardo imploravam, não posso desistir assim. Mas a matemática era cruel. 33 milhões inviabilizava completamente o projeto. Mesmo vendendo todos os lotes pelo preço premium, mal sobraria margem. 33 milhões, primeira vez, Joaquim Prado anunciou, erguendo o martelo lentamente. Eduardo olhou para sua plaqueta. Seus dedos se aproximaram, pensou em erguer, pensou em dar um lance final. Mas para quê? Para pagar 34 ou 35 milhões e ter prejuízo? 33 milhões, segunda vez. As mãos de Eduardo tremiam violentamente. Ele apertou a plaqueta, mas não a ergueu. A derrota tinha gosto amargo. Bernardo fechou os olhos e suspirou profundamente, todo o seu corpo relaxando em rendição. 33 milhões terceira e... O martelo desceu com força.
Vendido! Fazenda Santa Rita arrematada pelo Sr. Benedito Silva, da mesa 12, por 33 milhões de reais. Aplausos eclodiram espontaneamente. Não era protocolo comum, mas aquele não era um leilão comum. Era teatro, drama, uma reviravolta digna de aplausos. Benedito levantou-se devagar, pegou seu chapéu de palha e o colocou na cabeça com cuidado. Caminhou até o palco com passos firmes e tranquilos. Cumprimentou o leiloeiro com um aperto de mão respeitoso. Eduardo permaneceu sentado, olhando para o nada. 2 anos de trabalho. Promessas feitas a investidores. Expectativas altíssimas. Tudo desmoronando em 60 minutos. Bernardo levantou-se primeiro, colocando a mão no ombro do sócio. Vamos embora, Eduardo. Acabou. Mas Eduardo não se moveu. Algo dentro dele, talvez orgulho ferido, talvez genuína curiosidade sobre quem realmente era aquele homem, fez com que finalmente se levantasse. Benedito estava descendo do palco, caminhando em direção à saída, quando Eduardo o chamou. Senhor Benedito? Benedito parou e virou-se calmamente. Eduardo caminhou até ele. De perto, finalmente viu os detalhes que havia ignorado. As mãos calejadas de décadas de trabalho honesto, os olhos profundos, carregados de experiência e sabedoria. A postura ereta de quem trabalhou a vida inteira sem jamais curvar a coluna. Como? Eduardo perguntou simplesmente, a voz rouca. Benedito estudou o rosto dele por um longo momento. Viu ali não apenas derrota, mas o início de algo raro. Humildade forçada. Então respondeu sua voz gentil, mas firme. 47 anos de trabalho honesto, senhor. É mais forte que 2 anos de planos. E virou-se, saindo pela porta principal do Grand Hotel Estrela do Vale. Eduardo ficou parado ali, no meio do salão que rapidamente se esvaziava, enquanto as pessoas começavam a se dispersar, comentando animadamente. E ali, sozinho no centro daquele espaço luxuoso que minutos atrás parecia tão familiar, Eduardo Castellani sentiu algo que não sentia há anos. Humildade verdadeira. 3 dias após o leilão, Eduardo Castellani ainda não conseguia tirar aquela derrota da cabeça. Ele estava em seu escritório, 15º andar de um prédio comercial em Jardins, olhando pela janela, mas sem realmente ver a cidade lá embaixo. Bernardo havia ligado 3 vezes, investidores, outras 5. Eduardo ignorou todos. Sua secretária bateu na porta. Senhor Castellani, tem um senhor aqui que gostaria de falar com você. Não estou recebendo ninguém. Ele disse que é sobre o leilão da Fazenda Santa Rita. Eduardo virou-se bruscamente. Quem é? Lucas Silva. Diz que é filho de Benedito Silva. Eduardo hesitou. Parte dele queria mandar embora. Outra parte, a que ainda não entendia o que havia acontecido, precisava de respostas. Pode deixar entrar. Lucas Silva tinha cerca de 35 anos. Alto, pele negra, óculos de grau, camisa social e calça jeans. Aparência simples, mas cuidada. Carregava uma pasta de couro marrom. Senhor Castellani. Lucas cumprimentou estendendo a mão. Eduardo apertou-a mecanicamente. O que você quer? Meu pai pediu que eu viesse conversar com o senhor. Por quê? Para esfregar na minha cara. Lucas sorriu, mas era um sorriso gentil. Não, para explicar. Meu pai acredita que você merece entender. Eduardo apontou para a cadeira em frente à sua mesa. Lucas sentou-se e abriu a pasta. Meu pai não é um homem de muitas palavras, Lucas começou, mas ele observa muito. No leilão, ele viu algo no senhor. O quê? Desespero? Ambição mal direcionada. Ele já teve isso também. Quando era jovem, Eduardo cruzou os braços. Então veio aqui para me dar lição de moral? Não. Vim para contar uma história. A história de como meu pai construiu o que construiu. Porque o senhor claramente não entendeu. Lucas tirou alguns documentos da pasta. Meu pai nasceu em 1963, filho de meeiro, 7 irmãos.
Pobreza real, Sr. Castellani, não pobreza romântica. Pobreza de acordar sem ter certeza se teria comida no jantar. Ele mostrou uma foto antiga, amarelada. Um menino negro de uns 10 anos descalço segurando uma enxada. Esse é ele, trabalhando desde criança. Mas meu avô, João Silva, ensinou algo fundamental. Trabalho honesto constrói devagar, mas constrói firme. Eduardo olhou a foto. Algo se mexeu dentro dele. Com 17 anos, Lucas continuou, meu pai fez seu primeiro negócio. Trabalhou 3 anos de graça em troca de 10 hectares de terra que ninguém queria. Terra ruim, diziam. Mas ele estudou aquela terra, entendeu o solo, fez drenagem e quando colheu, produziu 30% acima da média. Sorte, Eduardo murmurou. Não, conhecimento. Meu pai sempre soube que inteligência vale mais que dinheiro. Ele estudava à noite depois de trabalhar o dia inteiro, matemática principalmente. Ele entendia números como ninguém. Lucas mostrou outro documento. Aos 21 anos ele tinha 10 hectares, aos 30, 50, aos 40, 200, e tudo comprado com lucro reinvestido. Nunca empréstimo arriscado, nunca especulação. Então ele é apenas um fazendeiro bem-sucedido, Eduardo disse. Isso não explica 33 milhões em um leilão. Lucas sorriu. Aí é que está. Em 1998, descobriram uma reserva de quartzo de alta qualidade na região. Grande parte estava sob as terras do meu pai. Ele colocou um contrato sobre a mesa. Ele negociou royalties com a empresa de mineração. Não aceitou a primeira oferta, nem a segunda. Contratou advogado especializado. E quando assinou, garantiu direitos que a maioria dos proprietários nem sabia que existiam. Eduardo pegou o documento e começou a ler. Seus olhos se arregalaram. Isso aqui, esses valores... 15 mil reais por tonelada extraída e extraem, em média, 800 toneladas por mês. Faça as contas. Eduardo fez. 12 milhões por ano, só de royalties, há 27 anos. Meu Deus! E tem mais. Lucas continuou. Meu pai investiu esse dinheiro, não gastou. Ações de cooperativas, fundos imobiliários, sempre de longo prazo, sempre sólido. Minha mãe, que era professora, mas tinha cabeça para números, ajudou a administrar tudo. Ele mostrou extratos bancários. Eduardo viu os números e sentiu o estômago revirar. O patrimônio líquido do meu pai hoje é de aproximadamente 220 milhões de reais. O silêncio que se seguiu foi pesado. Eduardo encostou-se na cadeira, atordoado. Por que ele continua vestindo aquelas roupas? Usando aquele chapéu velho? Porque, Lucas respondeu, ele não precisa provar nada para ninguém. O chapéu foi presente do meu avô. Para ele, vale mais que qualquer Rolex. A menção ao relógio fez Eduardo olhar instintivamente para seu próprio pulso. 50 mil reais em um acessório. Comprado não por gostar, mas para impressionar. E a fazenda Santa Rita? Eduardo perguntou. Por que ele quis tanto? Lucas fechou a pasta e respirou fundo. Essa é a parte que meu pai realmente queria que você soubesse. Aquela fazenda pertenceu ao meu bisavô. Foi vendida por necessidade em 1958. Meu avô trabalhou naquela terra. Conheceu minha avó lá. Foi onde a família construiu as primeiras memórias. Ele fez uma pausa. Quando meu avô estava morrendo em 2010, ele segurou a mão do meu pai e pediu: se um dia você puder, traz a Santa Rita de volta para a família. Meu pai prometeu, e ele sempre cumpre suas promessas. Eduardo sentiu algo apertar em seu peito. Então não era sobre dinheiro. Nunca foi. Para o senhor, aquela fazenda era um projeto de lucro. Para o meu pai, era honrar a memória do pai dele. Era fechar um círculo. Era justiça familiar. Lucas levantou-se. Meu pai não tem raiva do senhor, Sr. Castellani. Ele apenas acredita que você está construindo na fundação errada. A aparência não sustenta nada. Ele quis que eu viesse aqui para mostrar isso. Eduardo permaneceu sentado, incapaz de se mover.
Uma última coisa, Lucas disse virando-se na porta. Meu pai vai transformar a Fazenda Santa Rita em um projeto de agricultura familiar. Vai dividir parte da terra em lotes pequenos para produtores locais que não têm recursos. Sem lucro, é o que ele chama de devolver para a terra o que a terra lhe deu. Ele saiu, fechando a porta suavemente. Eduardo ficou sozinho em seu escritório de luxo, cercado por móveis caros, quadros de artistas renomados, troféus de empreendimentos bem-sucedidos. E pela primeira vez em sua vida adulta, sentiu-se pequeno. Não porque tinha menos dinheiro que Benedito, mas porque tinha menos propósito, menos raízes, menos substância. Ele construiu uma carreira inteira na aparência. Benedito construiu uma vida inteira na essência. E no final, a essência sempre vence. 2 semanas se passaram desde que Lucas visitou o escritório de Eduardo. 2 semanas de noites mal dormidas, de olhar para o teto às 3 da manhã, de questionar cada decisão tomada nos últimos 20 anos. Eduardo Castellani estava sentado em sua cobertura em Jardins. Vista panorâmica da cidade, 300 metros quadrados, móveis de design italiano, obra de arte de R$80 mil na parede. E ele se sentia vazio. Pegou o celular, hesitou, guardou, pegou de novo. Finalmente digitou. Senhor Benedito, aqui é o Eduardo Castellani. Poderia visitar sua fazenda? Gostaria de conversar. A resposta veio em 5 minutos. Pode vir quando quiser. Estarei aqui. No sábado seguinte, Eduardo acordou às 6 da manhã. Coisa que não fazia há anos nos fins de semana. Vestiu uma roupa simples, calça jeans, camisa polo, tênis. Olhou para o armário cheio de ternos italianos e fechou a porta. A viagem até a Fazenda Santa Rita levou 2 horas. Eduardo dirigiu em silêncio, sem música, apenas pensando, repassando mentalmente cada palavra que Lucas havia dito, cada documento que havia mostrado, cada verdade inconveniente que havia revelado. Quando chegou à porteira da fazenda, parou o carro e simplesmente olhou. A placa simples, Fazenda Santa Rita, Projeto Raízes da Terra. Algo se mexeu em seu peito. Entrou devagar. A estrada de terra estava bem conservada, mas era terra. Seu carro alemão de R$400 mil levantava poeira vermelha. Ele sorriu ironicamente. Há 1 mês, isso o incomodaria. De cada lado da estrada, viu campos sendo trabalhados. Homens e mulheres com enxadas, crianças pequenas brincando na sombra de árvores. Tratores antigos, mas funcionais. Um cachorro vira-lata correndo livre. Vida, simples, honesta, digna. No centro da propriedade, a casa principal. Antiga, colonial, reformada com respeito pela história. Nada de vidro espelhado ou concreto aparente. Apenas madeira, telha e varanda ampla. Benedito estava sentado em uma cadeira de balanço, tomando café em uma caneca esmaltada branca com detalhes azuis. Quando viu o carro de Eduardo, não demonstrou surpresa. Apenas colocou a caneca na mesinha lateral e levantou-se. "Chegou bem?" foi a saudação simples. "Cheguei sim. Obrigado por me receber. Café? Por favor." Benedito entrou na casa e voltou com outra caneca. Serviu de uma garrafa térmica antiga. O café era forte, sem açúcar, amargo. Eduardo bebeu e sentiu o gosto verdadeiro. Não era café gourmet de cafeteria chique. Era café de fazenda. Honesto. Sentaram-se. 1 minuto de silêncio completo. Mas não era silêncio desconfortável. Era silêncio respeitoso. O tipo de silêncio que existe entre 2 homens que não precisam preencher o ar com palavras vazias. "Seu filho veio ao meu escritório." Eduardo começou finalmente. "Eu sei. Eu pedi para ele ir." "Por quê?" "Eu fui grosseiro com o senhor no leilão. Desrespeitoso. Perdi completamente a linha." Benedito tomou de um gole de café. "Porque eu vi algo em você naquele dia. Vi um homem perdido, correndo atrás de algo que nunca vai preencher o vazio que ele sente dentro.
Eduardo sentiu as palavras como golpes certeiros. E o senhor acha que sabe o que eu sinto? Sei porque eu já senti, Benedito respondeu, virando-se para encará-lo. Quando eu tinha uns 30 e poucos anos, comecei a ganhar dinheiro de verdade pela primeira vez. A fazenda crescia, os lucros aumentavam, e eu comecei a achar que precisava provar algo. Comprei uma caminhonete nova, camisa de marca, relógio caro. Ele fez uma pausa, os olhos distantes na memória. Meu pai viu aquilo, não disse nada por um tempo, até que um dia ele me chamou, me olhou nos olhos e perguntou: "Quem você está tentando impressionar, filho?" Eu não soube responder, e ele completou: "Porque se for você mesmo, está falhando, e se for os outros, você já perdeu." Eduardo engoliu seco. Levei uns 2 anos para entender o que ele quis dizer. Benedito continuou. Vendi a caminhonete, voltei a usar roupas simples, guardei o relógio e voltei a ser eu mesmo. E sabe o que aconteceu? Eu dormi melhor, respirei melhor, vivi melhor. Mas o senhor tinha dinheiro, Eduardo argumentou fracamente. Podia ter continuado gastando. Podia, mas não precisava. E essa é a diferença entre ter e precisar ter. Benedito apontou para o próprio chapéu de palha pendurado no prego da varanda. Aquele chapéu tem 20 anos. Foi presente do meu pai pouco antes dele morrer. Está gasto, tem buracos, mas vale mais para mim que qualquer coisa que dinheiro pode comprar. Eduardo olhou para o chapéu. Viu as marcas do tempo, do sol, do suor, e entendeu. "O senhor tem filhos?" Benedito perguntou, mudando o rumo da conversa. "Não, nunca tive tempo." "Esposa?" "Divorciado, há 3 anos. Ela disse que eu amava mais o trabalho do que ela. E sabe o pior? Ela estava absolutamente certa." Benedito assentiu lentamente, sem julgamento. "E agora, o que você ama?" A pergunta pegou Eduardo desprevenido. Ele abriu a boca, fechou, pensou e percebeu com horror que não tinha resposta. "Eu... não sei." "Então está na hora de descobrir." Benedito disse, levantando-se. "Vem, quero te mostrar uma coisa." Eles caminharam pela fazenda. Benedito explicou o projeto com paixão contida, mas visível. 300 dos 500 hectares, divididos em lotes de 5 hectares, 60 famílias, pequenos produtores que nunca tiveram terra própria. Eles pagam R$ 500 por mês durante 5 anos. Depois a terra é deles, com escritura e tudo. Eduardo fez as contas mentalmente. Isso não dá lucro nenhum. Na verdade, o senhor está perdendo dinheiro. Em papel, sim, mas olha ao redor. Olha o que estou ganhando. Eduardo olhou. Viu um homem de uns 50 anos plantando milho com os 2 filhos adolescentes. Viu uma mulher sorrindo enquanto colhia alface em uma horta impecável. Viu um casal de idosos sentados na porta de uma casa simples, apenas observando o próprio pedaço de chão. "É a primeira vez que tenho algo meu", um homem disse quando Benedito o apresentou. "Trabalhei 40 anos em terra dos outros. Agora, aos 62, tenho minha própria terra. Vou deixar isso para meus filhos." Eduardo viu as lágrimas nos olhos do homem, e algo dentro dele rachou. Continuaram caminhando. Benedito mostrou a escola comunitária que estavam construindo. O posto de saúde pequeno, mas funcional. A cooperativa onde os produtores vendiam juntos, conseguindo melhores preços. "Isso aqui é um ecossistema", Benedito explicou. "Não é só terra, é comunidade, é rede. É gente ajudando gente." Voltaram para a varanda no final da tarde. O sol começava a descer, pintando o céu de laranja e rosa. Dona Helena saiu da casa com um bolo simples de fubá e mais café. Cumprimentou Eduardo com gentileza, mas sem cerimônia. "Meu marido disse que você estava vindo. Bem-vindo." Eles comeram bolo em silêncio confortável. Eduardo percebeu que não comia bolo caseiro há anos. Sempre restaurantes sofisticados, pratos autorais, experiências gastronômicas. Mas aquele bolo simples tinha mais gosto que qualquer sobremesa de chefe estrelado. "Posso te fazer uma pergunta?" Eduardo disse depois de um tempo.
Pode. No leilão, quando eu te confrontei, quando eu perdi completamente a linha e fui grosseiro, você poderia ter me humilhado na frente de todos. Poderia ter me esmagado. Por que não fez? Benedito pensou por um longo momento antes de responder. Porque humilhação não ensina nada, Eduardo. Só gera mais raiva, mais ressentimento. E eu não queria sua raiva. Eu queria que você entendesse. E entendimento só vem quando a pessoa está pronta para ouvir. E o senhor acha que eu estou pronto? Você está aqui, não está? Benedito sorriu. Ninguém dirige 2 horas até uma fazenda no interior se não está procurando alguma coisa. A questão é, você sabe o que está procurando? Eduardo olhou para o horizonte, para os campos, para as famílias trabalhando, para a simplicidade digna de tudo aquilo. Acho que estou procurando o que o senhor tem. Ele admitiu finalmente, a voz embargada. Paz, propósito, significado real. Então para de procurar nos lugares errados, Benedito disse gentilmente. Para de construir para impressionar os outros. Começa a construir para durar gerações. Para de acumular para mostrar. Começa a plantar para colher. Não é rápido, não é glamouroso, não vai sair em revista. Mas quando você deitar a cabeça no travesseiro à noite, vai dormir em paz. E essa paz não tem preço. Eduardo sentiu os olhos arderem. Havia anos que não chorava. Mas ali, naquela varanda simples, sob o céu alaranjado do entardecer, sentiu as primeiras lágrimas. Eu desperdicei tanto tempo, ele sussurrou. Não desperdiçou, Benedito corrigiu. Você aprendeu. E agora pode fazer diferente. Você tem o quê? 48 anos? Sim. Eu tinha 52 quando meu pai morreu e eu finalmente entendi tudo isso. Você está 4 anos na frente. Use esse tempo bem. Eduardo ficou até o sol se pôr completamente. Conversaram sobre vida, sobre arrependimentos, sobre segundas chances, sobre o que realmente importa. Quando finalmente se despediu, já era noite. Benedito o acompanhou até o carro. Obrigado, Eduardo disse estendendo a mão. Benedito apertou-a firmemente, mas então puxou Eduardo para um abraço rápido, mas sincero. A porta está sempre aberta. Você volta quando quiser. Eduardo entrou no carro, olhou pelo retrovisor e viu Benedito na varanda acenando, chapéu de palha na cabeça. Roupa simples, mas com uma riqueza que Eduardo estava apenas começando a compreender. Durante a viagem de volta, Eduardo não ligou o som. Apenas pensou. Pela primeira vez em 20 anos, pensou realmente sobre quem era, o que queria e o que ia fazer com o resto da sua vida. E quando chegou em casa, em sua cobertura vazia de 300 metros quadrados, não se sentiu impressionado pela vista. Sentiu-se sozinho, mas era um começo. Porque reconhecer o vazio é o primeiro passo para preenchê-lo com o que realmente importa. 6 meses depois do leilão, a fazenda Santa Rita estava irreconhecível. Onde antes havia apenas mato e abandono, agora havia vida. 60 famílias trabalhavam em lotes de 5 hectares cada. Crianças corriam entre as plantações, mulheres colhiam hortaliças, homens preparavam a terra para o próximo ciclo. Benedito havia cumprido a promessa que fez ao pai no leito de morte. A fazenda estava de volta à família, mas mais que isso, estava cumprindo um propósito maior. Lucas, o filho agrônomo, coordenava tudo. Marina, a filha veterinária, cuidava dos animais que as famílias começavam a criar. Dona Helena organizava oficinas de gestão financeira. Não adianta ter terra se não souber administrar, ela dizia, sempre prática. Era um sábado de manhã quando Benedito recebeu uma ligação inesperada. Senhor Benedito, é o Eduardo Castellani. Eu gostaria de falar com o senhor pessoalmente. Posso ir até a fazenda? Pode vir, estarei aqui. 2 horas depois, Eduardo chegou, mas não estava sozinho. Trouxe Bernardo Figueiredo. Os dois desceram do carro. Eduardo parecia mais leve. Bernardo visivelmente desconfortável.
Obrigado por nos receber, Eduardo disse. Benedito serviu café para os três na varanda. O silêncio inicial foi quebrado por Eduardo. Senhor Benedito, vim aqui para agradecer e para mostrar algo. Ele abriu uma pasta e tirou alguns documentos. Depois da nossa última conversa, eu repensei tudo. Vendi 2 dos meus empreendimentos problemáticos e com parte desse dinheiro estou criando um projeto diferente. Benedito olhou os papéis. Era um projeto de habitação popular. Apartamentos de qualidade real, não apenas fachada bonita, preços acessíveis, estrutura sólida. Não vai dar o lucro que eu estava acostumado, Eduardo admitiu, mas vai deixar um legado que eu posso ter orgulho. Bernardo mexeu-se desconfortavelmente na cadeira. Eu ainda estou processando tudo isso, não vou mentir, mas o Eduardo me convenceu a pelo menos vir aqui e ouvir. Benedito sorriu. Ninguém muda da noite para o dia. O importante é começar. Eles caminharam pela fazenda. Bernardo viu as famílias trabalhando, viu a dignidade nos rostos, viu crianças brincando em terra que agora pertencia aos seus pais. Isso não dá lucro nenhum? Bernardo perguntou incrédulo. Não em dinheiro, Benedito respondeu, mas dá em algo muito mais valioso, paz de consciência. De volta à varanda, Eduardo respirou fundo. Tem uma coisa que eu queria dizer. No leilão eu fui grosseiro, desrespeitoso, e eu peço desculpas. Benedito colocou a mão no ombro dele. Já está perdoado. Você não sabia quem eu era. Mas mais importante, você não sabia quem você mesmo era. Agora está descobrindo. Bernardo ficou em silêncio por um longo momento. Então falou, a voz baixa. Eu passei a vida inteira acumulando terras, transformando pequenas propriedades em grandes monoculturas, achando que isso era sucesso. Ele olhou para os campos ao redor. Mas vendo isso aqui, não sei. Parece que eu estava fazendo tudo errado. Não errado, Benedito corrigiu gentilmente. Apenas incompleto. Terra não é só produção, é vida, é comunidade, é raiz. Quando os dois foram embora, já era fim de tarde. Eduardo parou antes de entrar no carro. Senhor Benedito, aquele chapéu. Sim, seu pai deve estar muito orgulhoso de você. Benedito tocou a aba do chapéu de palha. Eu espero que sim. Tento honrar o que ele me ensinou todos os dias. Eduardo acenou e entrou no carro. Mas antes de partir, abaixou o vidro. Posso trazer minha ex-esposa aqui um dia? Acho que ela gostaria de conhecer o senhor. E quem sabe, recomeçar algumas coisas. Benedito sorriu largo. As portas estão sempre abertas. O carro se foi levantando poeira na estrada de terra. Dona Helena saiu da casa e abraçou o marido por trás. Você plantou mais uma semente hoje. A gente nunca sabe quais vão brotar, Benedito disse, mas a gente continua plantando. O sol começou a se pôr sobre a fazenda Santa Rita. A mesma terra que seu avô havia trabalhado. A mesma terra que seu pai havia amado. A mesma terra que agora alimentava dezenas de famílias e estava transformando vidas. Benedito olhou para o horizonte dourado. Pensou no menino descalço que ele foi, no jovem que trabalhou 3 anos por 10 hectares, no homem que construiu devagar, tijolo por tijolo, uma vida de significado. Não havia troféus na parede, não havia capas de revista, não havia reconhecimento público. Mas havia algo infinitamente mais valioso. Havia promessas cumpridas, memórias honradas, legado construído e a certeza profunda de que quando chegasse sua hora, poderia olhar nos olhos do pai e dizer: consegui, trouxe a Santa Rita de volta e fiz muito mais com ela do que apenas possuir. A justiça nem sempre é rápida, nem sempre é barulhenta, nem sempre vem dos tribunais. Às vezes, a justiça vem silenciosa, vestida de simplicidade, usando um chapéu de palha gasto, e quando chega, transforma não apenas quem a recebe, mas também quem testemunha. Eduardo e Bernardo entraram naquele leilão achando que sabiam o que era vitória. Saíram descobrindo que não sabiam nada.
E Benedito? Benedito apenas fez o que sempre fez. Trabalhou com honestidade, plantou com paciência, colheu com gratidão e compartilhou com generosidade. No final, essa sempre foi a verdadeira riqueza. Às vezes, a verdadeira riqueza não está no que a gente acumula, mas no que a gente devolve para a vida. Benedito mostrou que propósito pesa mais que qualquer cheque milionário. E agora eu quero te perguntar, qual é a sua fazenda Santa Rita? O que você precisa resgatar ou reconstruir na sua história? Se essa reflexão tocou você de alguma forma, deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. E comenta aqui embaixo o que essa história te fez pensar. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.